tarde para quem está entrando. Estou ajustando aqui ainda. Olá, Cláudia. Ó, a Gi já tá chegando. Ah, meu cabelo tá horroroso hoje. Agora que eu vi. Vamos lá. Vou convidar a Gi para entrar. Eu e os cachorros da vizinha, para quem tá ouvindo. Hoje tô vendo o Marcelo Oi, fugindo lá. tava Oi, Marcelo. humilhante. Eu tô aparecendo aí? Não, agora não, tu tava e tu sumiu. Volta aí. Cadê a Gi? Marcelo, help. Deu, Help. deu. Agora sim. Apareci? Gi, o que que tu fez dos teus cabelos? Eu sei que não é esse o tema da live, mas o que que tu fez? Tu sabe que eu, assim, a minha rebeldia nos cabelos, né? Por que que eu quero só saber por que que eu não me enxergo? Tu não tá te enxergando? Eu não tô me enxergando. Não, mas é pra tu te enxergar. Tá, mas eu tô te vendo. Pessoal, vocês estão vendo a Gi? Vamos ver. Oi, Alô, pessoal? tá vendo? Ó, tá, eu tô te ouvindo. Tô Mas te não tá vendo, me tá dando umas vendo. travadas. Estou te vendo. Sim, estamos. Tá vendo? Pessoal que tá presente. Ah, ali, ó, o Luiz tá lembrando. Tu tá atrás dos comentários. Tu tá vendo que tem comentário subindo? Tô vendo. Então tu tá Daí o atrás que que desses eu tenho que fazer? comentários. Não faz nada, Quê? sorri. Fica aí sorrindo, linda, que tu tá aparecendo. Só que tu tá atrás dos comentários. Tá. Então eu não me vejo, tá? Fica assim, tu fica embaixo, tu tá aparecendo e eu tô em cima. São dois quadradinhos, eu em cima e tu embaixo. Mas eu não tô me vendo. Que coisa estranha. É mesmo? Mas era pra se ver. Não estou me. É, não Então, mas sei tu o tá que que bem. Tô houve te aqui. dizendo que tu tá bem, tá? Tá, tá bom. Tu quer, Então tu quer tá, sair e bom, entrar enfim. de novo, por acaso? Pode ser, de Pois é, repente. vou tentar entrar de novo aqui, porque Então eu vou tá. querer mostrar algumas coisas aí, Ah, então tá. Tá bem. tá? Então sai e Para aí. volta. Vai lá. Isso aí. A Gi não tá tão habituada às lives e tá meio nervosa que não tá se vendo. Mas ok, vamos lá. Acontece. Acontece. Tô vendo o pessoal entrando. Olá. Ah, ainda bem que a Gi tem um assistente lá. O filho dela tá de assistente dela na situação, né? Que bom que tem isso. Às vezes a gente fica meio nervoso mesmo. Vamos lá. Vamos lá, Gi. Acho que agora vai. Tá entrando, autorizei. O tema da nossa live de hoje é terapia de família e famílias, calma aí, e famílias com abusos de substância, com abuso de álcool e outras drogas. Ih, a Gi não tá entrando. Só não pode ela me deixar aqui para falar sobre isso, porque eu não sou a expert do assunto, né? Socorro. Vamos ver. É só a Gi aceitar. Gi, tu tá me vendo? Já pensou se eu tiver que ficar aqui falando sobre isso? Tô ferrada. Minha experiência é quase nula no assunto. Vamos ver. Ih, e agora, pessoal? Será que eu vou ter que catar um novo entrevistado? Vamos ver. Alguém aí? Quem tá entrando? Tá entrando por acaso? Já tem interesse no tema? Alguém aí já trabalha com dependência e abuso de substâncias? Vamos ver, de repente alguém pode me ajudar nessa conversa hoje.
Ou vão me deixar sozinha aqui? Cadê a Gi? Eu vou apresentando a Gi, a Gi porque é minha amiga, né? A Giovana é enfermeira, agora aposentada já. Ah, entrou por acaso, beleza. E a Gi trabalhou durante muitos anos. Ué, a mãe. A Gi trabalhou durante muitos anos no CAPS AD. Ó, Giovana, te mandei o convite para entrar. Vamos ver se agora tu consegue. Tem um filho que faz uso. Olha só. Vamos ver se a gente consegue clarear alguma coisa hoje. É, tá trancando aqui. Que estranho. Porque antes tu entrou hoje. Antes tu conseguiu acessar. Vamos ver. Olha, eu já passei por cada uma dessas lives que vou contar para vocês, hein? Ah, a convidada não sabe usar, a convidada não consegue acessar. Eu já fiz de tudo nessas lives. É, a Gi não tá conseguindo. Será que é a conexão dela? O que que tu acha, Luiz? Me dá uma luz aí. Porque ela tá. Tu tá me vendo, Gi? Ó. Oi, agora Yay! deu. Tá. Eu não sei o que que houve aqui. Eu tive que pegar o tablet. Eu não sei o que que houve com o meu smartphone que eu não estava conseguindo a solicitação, entendeu? Ah, entendi. Tá, Não tava, a minha solicitação não estava indo. tá. Agora foi. Vamos lá. Tá, tu tá te Agora vendo foi. agora? Tô me vendo, o Marcelo já arrumou para mim. Tá, Ah, então agora tá tá. tudo certinho aqui. Ufa, eu já estava tensa aqui, Gi, achando que eu ia ter que falar sobre abuso de substâncias e terapia de família. Eu estava ferrada, porque a minha experiência é Mas quase nula. não, tu ia te sair bem. Eu já E aí, estava gente? quase em pânico aqui, mas tá, vamos lá. Então seja bem-vinda, Gi. Tá, só para esse tablet aí, senão a gente vai ficar meio tonto, Tá. né? Porque tu fica chacoalhando assim, a gente cansa. Vamos lá. Firme esse negócio aí. Marcelo tá aí ainda? Tá me ajudando a firmar agora, porque eu tinha firmado o celular, tava tudo certinho. Uhum, uhum. Tá, mas Ok. enfim, vamos lá. Ó. Então tá, tu tá com fone, né, Gi? Tô Tá com de fone? fone, Tá. Então tá. tá tudo tranquilo, estão ouvindo, né? Sim, agora acho que todo mundo ouvindo, né, pessoal? Tudo certo. Então tá. Então vamos começar. Tu conseguiu Vamos. apoiar o tablet aí pra gente não ficar Consegui, chacoalhando? consegui. Não parece o Titanic, assim, né? Tá Ah, certinho. então tá. Vamos lá. Eu tava começando a te apresentar aqui discretamente, né? E tava Sim. explicando que tava te chamando de Gi porque tu é minha amiga, né? Não consigo te chamar de Gi ou Vana, né? Mas então, É, mas muitos pacientes me chamam de Gia também, então ah, tá então tranquilo. tá tudo certo. E É, daí tava apresentando que tu é enfermeira, agora aposentada, né? Que sim. trabalhou durante muitos anos no CAPS AD, terapeuta de família pelo Instituto, pelo Infapa, né? Foi minha colega na especialização na época. E eu estava já há um tempinho, eu preciso contar para as pessoas que eu já estava há um tempinho tentando te seduzir para vir falar sobre isso comigo aqui, né? Principalmente nessa pandemia agora, que eu imagino que o abuso de substâncias deve ter aumentado bastante. Sim. Então, estou muito feliz de que tu está aqui. Quero dizer isso. Por Tá, gente, finalmente estar assim, aqui. eu me sinto imensamente grata, né, Olga, por estar fazendo essa live aqui com vocês, né, dividindo um pouquinho da minha experiência, não só contigo, que foi minha colega, que a gente tem várias coisas em comum aí de tempo de Infapa, mas pelo Infapa, né? Foi a minha instituição formadora, um lugar que eu tenho muito especial aí no meu coração.
e que então é super importante estar aqui para falar sobre isso, né? Eu não sei se tu quer introduzir mais, a gente pode... Eu acho que tu podia contar um pouquinho da tua experiência na Sim, saúde pública, né? E daí depois a gente entra quando tu conseguiu juntar isso com a terapia de família e aí contar um tá. pouquinho dessa tua história. Sim, bem, primeiro pedindo desculpa aí pela confusão, mas enfim, né? Essas coisas acontecem na tecnologia. Hum. Eu sou a Giovana, eu sou, como a Olga falou, sou enfermeira, tenho uma formação em saúde pública de longa data, trabalhei muitos anos na gestão e nos últimos 10 anos da minha vida profissional me dediquei à saúde mental, especificamente à questão do abuso de substâncias psicoativas. Nesses últimos 10 anos eu trabalhei no CAPS-AD Glória Cruzeiro Cristal, lá na região da Cruzeiro, onde então a gente fazia todo um trabalho pertinente ao CAPS, né? Então a minha vida foi pública, de serviço público. E sou muito grata à população de Porto Alegre, né? Porque, enfim, né? É de onde saía o meu sustento, né? E é para quem eu me dediquei com muito orgulho. Nessa trajetória dos 10 anos de CAPS, eu senti a necessidade, isso é uma coisa que veio muito assim de dentro, né? De trabalhar essas questões sistêmicas um pouco mais, porque se percebe muito que a questão, esses problemas relacionados ao abuso de substâncias psicoativas, eles invariavelmente vêm de uma desestrutura familiar, né? Uma disfunção de funcionamento familiar, e, e eu percebi que pouco se lança a mão, né, desta abordagem para o tratamento, né? Então eu fui uma dentro do CAPS assim percussora, inclusive, deste trabalho, né? Depois que eu fiz em 2010, mais ou menos, acho que foi 2011, que eu comecei a minha formação no IFAPA, 2011. Uhum. que foi que então eu comecei a... Já tinha esse olhar, né? E comecei então a fazer este trabalho dentro do CAPS. Não me era exigido, aliás, dentro das minhas funções na prefeitura, Foi uma não, demanda que tu percebeu, né? Tu que se que eu interessou percebi. e se deu conta que Sim. poderia te auxiliar no teu Sim. trabalho. O que eu percebia, né? Que os grupos de familiares dentro dos CAPs não davam conta, muitas vezes, de fazer um trabalho mais específico com as famílias. Os grupos de familiares muitas vezes se tornavam, como é que eu não quero usar a palavra rasos, né? Mas se tornavam pouco efetivos, porque muitos familiares acabavam tendo que falar coisas da sua família dentro do grupo de familiares e tu não conseguia abordar isso de uma forma um pouquinho mais profunda. Então eu comecei, por livre e espontânea vontade, a fazer terapia de família e de casal dentro do Do CAPS. CAPS. Que fantástico. Exatamente. E tu Enfim, percebeu diferença nisso? eu Lá percebi quando tu muita começou? diferença. Sim, muita diferença nisso, porque no próprio curso de terapia familiar a gente aprende que a questão, muitas vezes dentro da família, são a questão dos sintomas, né, familiares. Então, o entendimento de que o abuso de substância psicoativa é um sintoma, né? É um sintoma de ok, mas acaba sendo um sintoma sistêmico, né? De todo o grupo, né? E é uma coisa tão gozada, né? Porque quando existe essa problemática de famílias dependentes, eu vou falar isso, porque são famílias dependentes, né? Sim. Não é Nunca a família aquele acha. indivíduo que é dependente, né? O indivíduo é o que a gente chama do bode fedorento na sala, né? A gente percebe que aquele indivíduo
ele, na verdade, está mostrando um grande problema, né, que existe de funcionamento. Seja transgeracional, seja, enfim, do próprio funcionamento ali. É claro que ele é um problema individual. A dependência em si, se for pensar na química, é do familiar. Sim. Mas, assim, Do ou as indivíduo. famílias já são doentes, e do indivíduo, ou as famílias já são doentes, ou as famílias se tornam doentes em função daquele problema. E então, assim, essa percepção, né, de que as coisas acabava adiantando, principalmente com casais, viu, Olga? Era uma coisa muito boa o retorno, né? Porque muitas vezes eles voltavam dizendo: eu quero fazer terapia de casal com a Giovana, né? Aham. Quer dizer, um dos membros era, enfim, já estava inclusive tratado, Aham. Da né? Já dependência. estava estabilizado do Uhum. ponto de vista da dependência, mas o que apareciam? Os problemas de casal que sempre estiveram ali, Claro, né? E claro. que a própria dependência química, não gosto muito dessa palavra porque nem todos são dependentes, né? Qual é a palavra, então? Me ensina. A gente costuma usar abuso de substâncias psicoativas, tá? Tá. A gente costuma Uhum. usar abuso de álcool e outras drogas. Uhum. Porque a gente uso e abuso, né? Que a gente Uhum. sabe assim que nem todas as pessoas que usam fazem abuso, Uhum. mas Ok. muitos que usam fazem abuso. Uhum. Só que destes que abusam, nem todos são dependentes. Aliás, é um pequeno percentual que é dependente. Olha que Né? Isso é uma interessante coisa que as isso. pessoas não sabem, né? Exato. Então a gente vê alguém fazendo um abuso pontual em algum momento da sua vida e que Uhum. precisa fazer um tratamento, né? Não necessariamente essa pessoa ela é dependente daquela substância, né? Entendi. Às vezes Pode é ser uma uma coisa substância pontual daquele momento, não daquele necessariamente. momento, Entendi. Uhum. exatamente. Uhum. Uhum. Então, era muito interessante, assim, como a gente conseguia, né, inclusive, assim, a própria adesão da equipe, né, Uhum. solicitando que eu entrasse, né, com terapia de família. Então, os próprios terapeutas de referência daquele indivíduo que estava sendo tratado Uhum. solicitavam: Giovana, eu acho que precisa de uma terapia de família. Uhum. E a equipe era tão maravilhosa, entendeu? E sempre foi, que Uhum. conseguia justamente detectar exatamente a indicação de terapia de família. Ah, Ai, vou que pedir para tu fazer maravilha. uma avaliação. Aham. Fazia avaliação e realmente era o caso, né, da gente poder fazer uma intervenção sistêmica, né? Agora me veio uma dúvida, assim, bem de quem não tem muita experiência no assunto. E há casos de quem faz uso ou abuso de substância que não tem indicação para terapia de família? Sim, sim, Sim. não nem todos os casos têm indicação de terapia de família, né? Mas a gente tem que pensar, e eu vou sempre pensar desta forma, porque a minha abordagem ela é sistêmica, Uhum. né? Que muitas vezes a pessoa ela pode ter uma indicação de uma terapia individual sistêmica, Entendi. né? Entendi. Todo mundo tem família. Aham. Aquela conversa de que mas o fulano não tem família, sim, ele tem família. Ele de algum lugar ele Não é surgiu. filho de chocadeira. Não é filho de chocadeira, né? Então a gente tem que entender o contexto, Desculpa. né? Transgeracional daquela pessoa e, Sim. enfim, das vivências que ela Uhum. teve. Uhum. Enfim, gente, assim, ó, a questão ela é sistêmica pelo simples fato, principalmente dentro do serviço público, que a gente trabalha muito com a população de baixa renda, Uhum. né? E população em vulnerabilidade, muitas vezes, e que a gente tem que trabalhar com redes, né? Isso. Então, E eu, trabalhar e com eu, redes é sistêmico. e eu tenho a impressão que, sim, trabalhar com redes é sistêmico. Pensando no que tu Uhum. falou, né, em resposta à minha pergunta, que nem todos têm indicação para terapia de família. Mas eu acho que quando tem um,
um uso, um abuso de substância, isso impacta no sistema como um todo. Pode ser que o sistema não seja o causador daquele uso ou abuso de substância, mas impacta no sistema inteiro. Então, eu não consigo ver como alguém possa, vamos dizer, se tratar e se livrar disso sem a família envolvida. Ou estou muito errada? Não, tu tá completamente certa. Porque, Olga, assim, a família isso é uma dicotomia, né? A família, ela consegue ser vilã, eu tô aqui até levantando uma polêmica, e ela consegue ser a salvadora, né? Então, porque as famílias, elas enchem o saco, né? E as famílias, elas começam a ficar irritadas, De elas saco cheio, começam tu diz assim. de saco cheio, elas começam a não aguentar e elas começam, e muitas vezes elas acabam piorando o problema, né? Então, ao mesmo tempo em que elas acabam piorando o problema, quando existe essa situação de famílias que estão piorando o problema, tu tem que chamar a família para junto de ti, tá? E tratar a família e dizer, olha, eu preciso de ti. Que, Justamente por isso que tu tá dizendo. porque a família pode ser um facilitador também deste processo, deste tratamento Exatamente. daquele usuário, né? Então, tu tem que tirar daqui, deste lugar, e botar neste outro lugar para poder ajudar, entende? Então, a gente precisa muito da família. Quando as famílias estão realmente presentes naquele momento, né? Às vezes as famílias Sim. não estão presentes ou não estão dispostas, né? E eu acho que a gente tem que respeitar isso, né? Ah, pois é. Mas é fundamental essa questão. Eu vejo muita dificuldade, algo isso é importante, assim, dos profissionais, né? Eu acho que dos profissionais, muitas vezes até dos CAPs, né? De tratar as famílias junto, né? É a dificuldade da abordagem, o que eu vou fazer agora, né? Será que eu vou saber lidar com 3, 4 pessoas aqui na mesma sala, muitas vezes com os ânimos alterados, né? Sim. E botando o dedo na cara. Então eu vejo muita dificuldade dos profissionais de agregarem as famílias, né? No tratamento. Até porque Assim muitos como. deles não estão habilitados para isso. Muitos deles não têm nem o conhecimento para lidar com Não famílias. tem, E não dá não para tem. simplesmente tu jogar qualquer profissional da área da saúde, vai tratar a família. Não, né? Não, não Não dá. tem como. Mas, sim, às vezes o que eu vejo muito são colegas chamando individualmente. É isso que eu te Aham. digo. Ah, entendi. Eu posso falar com a tua mãe, a próxima, tu não Entendi. entra, mas nunca junto, né? Não, o que eu quis Nós, dizer é que tu te deu conta da importância desse processo e foi estudar a sistêmica justamente para poder ter esse olhar, né, do todo, né? Mas nem todo do mundo todo. vai atrás disso, nem todo mundo está habilitado para lidar com isso, o que é uma pena, né? O que é uma pena. Então, assim, acaba que dentro dos serviços de saúde mental, a gente tem grupos de familiares e que são espaços super Muito bons, importantes, né? claro. Mas são mais grupos de apoio, né? Grupos de apoio. E a gente tem que cuidar muito para que não se tornem grupos de apoio de espaço de vitimização. É isso que eu digo, né? Isso foi uma coisa que eu sempre fui muito polêmica. Quem me conhece sabe, né? Capaz. Capaz! E que eu sempre fui uma, e colegas que possivelmente estão assistindo vão saber disso, de que eu botava meio que uma areia nessa história dos grupos, porque eu tinha muito ranço dessa coisa de que se tornassem espaços de vitimização, entendeu? De queixa. De queixa, de vitimização, e é o pobrezinho, entendeu? Eu não acho que familiar seja pobrezinho. Eu acho que eles têm um sofrimento muito grande, mas não são pobrezinhos,
né? Exato. É aquela história, qual é a tua parcela, qual é a tua responsabilidade. Uhum. Mas a dificuldade, eu acho que é de botar todo mundo na mesma sala, entende? Sim. O paciente e os familiares. Uhum. Assim como eu vejo o outro lado, né, Olga? Terapeutas, né, psicólogos, enfim, psiquiatras com muita dificuldade de lidar com a questão do uso e abuso de dependência, De substância. de álcool e drogas. Aham. Muita dificuldade e aí acaba ficando solto também, né? Uhum. Essa questão, porque as Uhum. pessoas ou negam que existe o problema, ou eu não vou conseguir tratar o Uhum. problema, Sim. né? E, e penso que nesse quesito, assim, eu me torno uma alternativa, né? Uhum. De tratamento que quase não existe no mercado, que é um Sim. terapeuta sistêmico com especialidade em tratar Uhum. dependência química ou, enfim, uso e abuso de substância Sim. psicoativa. Sim, e é por isso que tu tá aqui hoje falando sobre isso. Porque como eu tava falando no Exatamente. início, claro que já apareceram para mim famílias em que tinha ou tem alguém que faz Uhum, uso ou abuso de substância, mas nunca vieram para mim por isso, né? Talvez porque sabem que esse não é o meu, não é a minha grande experiência, né? sim. Porque eu acho que não é qualquer profissional que está apto para lidar com isso. Acho mesmo, né? Uhum, Porque a- acho que o olhar da família é semelhante, mas tu precisa ter um olhar diferenciado para aquele usuário, né? Tu tem que ter um conhecimento do assunto, acho, para lidar. uhum. Não sei, posso estar sendo meio leviana no meu comentário, mas eu tenho essa sensação, assim. E Não, tu não está sendo eu não me leviana. sinto confortável, eu, Olga Letícia, para aceitar isso, entendeu? Para trabalhar com isso, por exemplo, porque eu acho que eu não tenho conhecimento, né? Tanto que quando eventualmente tem alguma dúvida é contigo que eu falo, quando surge algum caso, porque Sim. realmente não tenho, né? Mas tá, mas puxando agora, e como é que tu trouxe isso? Tu estava falando antes de casal, né? De como isso, tu percebeu como isso faz diferença, principalmente quando é casal. Tu trouxe isso para a tua prática privada também? Esses atendimentos à família e casal com usuários, como é que isso tem acontecido, assim? Sim, eu me lembro quando eu estava fazendo o curso e que a gente tem aquele ano de atendimentos, né, com Uhum, supervisão. uhum. Eu me lembro que a Tita, do Infapa, que A Nair, fazia aham, assim, a seleção dos casos, né? uhum. Ela, deixa eu só botar no silencioso aqui que ela quando via já que tinha um caso em que tinha essa questão dentro da Adição. família ou do casal, ela me chamava, Giovana, eu acho que esse caso aqui é para ti, né? Aham, E eu, então vamos lá, vamos lá. Então uhum, eu atendi, sim, na minha prática ali no IFAPA, no consultório também, né? uhum, uhum, Já apareceram situações assim em que eu acabei, né, tratando. uhum. E, inclusive, isso foi fruto do meu trabalho, né? No último ano do IFAPA, quem foi a minha orientadora foi a Ana, né? Ana Paula. Uhum. Ana Nossa, Paula Ana Paula, Freitas. Uhum, isso, né? Que foi justamente o tema do meu trabalho de conclusão, né? Que foi a uhum, terapia sistêmica e dependência química, né? uhum, uhum. Que legal. Que bacana. E eu tô aqui pensando, tá falando, eu tô pensando nos casos que eu conheço, né? Tipo assim, quase uma Sim. consultoria na live, assim, né? Eu tô pensando que às vezes não chega pra gente o usuário em si, mas a esposa do usuário, a mãe do usuário, que procura terapia porque não sabe mais o que fazer com a criatura, Uhum, uhum. né?
Sério, às vezes eu tenho vontade, assim, de sentar com o cliente junto e, olha, vamos chorar junto, porque realmente eu também não sei o que fazer. Então, assim, Sim. o que, né? Porque a sensação que eu tenho é que como é que tu falou? O bode fedorento, né? Que tu falou. O bode fedorento. É. Se o bode fedorento não tem a intenção de se tratar e de trabalhar isso, fica muito difícil para aquele familiar, para aquela esposa Uhum. lidar com isso, né? Uhum. Sim, assim, Olga, o que que acontece, né? A gente sabe que existe muita O Matheus tá negação rindo aqui dessa. também. Existe muita negação eh, a própria pessoa que faz abuso, ela, se não está no momento dela, ela vai negar até o fim que tem um problema. Uhum, Né? Isso é coisa da cabeça da uhum. esposa, dos Não, filhos. eu não sou alcoolista. Quando eu não quero, eu não bebo. Tá tudo bem. Exatamente. É, não Não, tô, eu não sou não, né? dependente sei lá, da cocaína. Não, Sim, tem dias que eu não cheiro e eu tô bem. sim. Eu E controlo. o, uma das partes do próprio tratamento é a motivação do usuário, né? Que a gente chama. Uhum, Ela, a pessoa precisa ser motivada para fazer o tratamento, né? uhum, Quando essa pessoa não está motivada, a gente chama que ele está pré-contemplativo, totalmente, é a tá. palavra que se usa, Uhum, tá? aham, legal. A gente e o familiar procura. O trabalho que a gente tem que fazer é justamente fortalecer esse familiar para que ele se desgrude, porque do ponto de vista sistêmico existe uma codependência, a gente sabe disso, né? Então, Uhum, aquilo acontece porque tem alguém que está codependente. uhum, Né? Tem alguém. Então, o tratamento, Olga, basicamente, é tentar ver de que forma esta pessoa está agindo para que alguns comportamentos sigam acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. tá. Tem mulheres que não aguentam mais e dizem assim, olha, eu não aguento mais. Tá, mas o que que tu faz com ele quando ele chega bêbado, drogado? O que que tu faz com ele? Quando ele chega lá 2 horas da manhã, ah, eu abro a porta. E que mais? Ah, eu às vezes ajudo a tomar banho, ponho na cama e depois vou lá na sala chorar. Né? Tá, mas por que que tu faz isso? Ah, porque eu Uhum, tenho pena. Por que que tu tem pena? E tu vai começar a puxar o carrilhau de coisa? Porque meu pai, porque minha mãe, entendeu? Aí tu já começa a fazer uma terapia sistêmica com aquela familiar. E uhum. possivelmente tu mudando a atitude do familiar em relação ao paciente, ele vai começar a se motivar. É por isso que eu digo que o familiar é de fundamental importância para ajudar no tratamento e na motivação do outro. Ótimo esse exemplo. Uhum. Sim, porque em muitos casos esse familiar acaba reforçando aquele comportamento do Exatamente. usuário. Uhum. Sem Eu nem se dar entro, conta, porque está cuidando, porque ama muito, porque. Né? eu entro, como meu sanduíche, né? Tomo Uhum, meu banho, me deito. Ela vai reclamar um pouquinho, porque também se acostuma com o ranço, né? Ela vai reclamar um pouquinho, uhum, e aí no outro dia vai ficar tudo numa boa, né? uhum. E aí a questão, algum dia tu já agiu com pulso e disse assim, ó, da próxima vez eu não vou te abrir a porta? É difícil, a gente entende que Pois é difícil. é, como assim? Porque É, é sei lá, o exemplo que tu deu é o teu marido, é o pai dos teus filhos, é o pior homem que quando é tu mãe, ama. pior quando é mãe. Porque marido, tudo bem, é pai dos teus filhos, tudo bem, mas é teu marido. Uhum. É, eu tô sendo bem dura agora, como a gente tem que ser com os usuários muitas vezes, viu? Tá, porque tem Mas, que ser assim. mas Não, isso é bom pra gente tem que aprender, ser. E eu tá? tenho este perfil, né? O meu Uhum, perfil, eu tinha uma brincadeira lá no CAPS, assim, que tinha os faca na bota, né? E uhum, eu era uma das facas na bota. uhum. E esse é o segredo, né? Tu ser faca na bota e eu não posso agir que nem a esposa. Claro que não, senão tu vai estar mantendo aquele comportamento, né? Isto. Então, eu Aham, tenho, do ponto de vista sistêmico, que romper com aquele
funcionamento homeostático. Então eu tenho que ser faca na bota, mas eu tenho que ser carinhosa porque eu tenho que trazer aquele usuário, né? Quem me conhece sabe que eu sou extremamente divertida, eu sou muito metafórica, eu brinco com meus pacientes e eu sou dura também, E como né? ser, E e eles como ser voltam. dura, faca na bota, mas ao mesmo tempo acolhedora, porque esse usuário, na verdade, ele também está em sofrimento. Se ele está usando ou abusando de substância, é porque ele também não está bem. Muito sofrimento. E O como é que usuário não. como é que tu abraça esse usuário sendo faca na bota? É uma habilidade. Então, isso é uma Ah, coisa tá. muito Gente de subjetiva. novo. Anjinho no ombro. Mas isso é uma habilidade que a gente tem que ter, né, Olga? Porque tu tem que. É como tu criar. Eu vou usar um exemplo resguardado essas proporções. É como tu criar um filho, né? Quando tu tem que ralhar com o filho, repreender um filho, tu tá educando ele, né? Ao mesmo tempo, tu tem que fazer isso e tu tem que acolher. Tô te dizendo porque eu sou mãe e eu criei um filho. Tu é mãe, tu sabe que tem que fazer isso. Dói às vezes no coração. Muitas vezes a gente entra na sala da equipe, entrava, não entro mais. Tem que me acostumar com entrava. E diz assim, ó, eu saí do atendimento, agora tô com o coração partido, mas eu tive que fazer isso com fulano, Uhum. né? Então é mais ou menos isso, assim, né? Mas é assim, é uma questão de habilidade, né, Olga? Tu tem que ter a habilidade, né? Das duas coisas. Sabe E por que tu isso que eu tá te falando digo, isso, eu tô pensando na disciplina positiva, que hoje em dia se fala e se estuda tanto. Ai, subiu umas coisinhas que eu tô tentando tirar, mãe. Que é firmeza com gentileza. Então, acho que o que tu tá falando é isso. É tu ser firme, tu precisa ser firme com aquele usuário, mas também ser gentil. bom, eu nem vou usar o jargão do Che Guevara aqui para não, que é, ai, como é que que ser, como é, eu nem me lembro. Tá, nem fala, deixa assim, segue, segue. Deixa assim. Ai, ai. Eu não sei se tem alguma pergunta, a gente está falando aqui e daqui a pouco tem um monte de gente Essa, aí. não, mas não entrou nenhuma pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para Gi, para ela Uhum. contar mais da experiência dela, por favor. Eu tô aqui com as minhas perguntas, né? Eu tenho as minhas perguntas, Sim, ou né? até perguntas em relação a alguns casos em que a pessoa está precisando, não Uhum, preciso citar nomes, mas o que fazer numa situação, uhum, né, uhum, uhum. é importante, né? A mim, eu fiquei pensando, sabe o que que eu lembrei agora? Veio na minha É. mente quando eu ainda estava na graduação, que eu fiquei profundamente impactada com o filme, aquele. Esqueci o nome agora. Ah, Qual? calma aí. Endurecer sem perder a Endure... ternura. Tá aí, Boa, ó, bem Laura. lembrado pela Laura. Boa, Laura é minha amiga. Ah, e o Bicho de Sete Cabeças. Sim. Esse filme me chocou muito na época. Eu fiquei muito impactada, né? E, e eu lembrei que ele simplesmente jogou o menino para dentro de um manicômio porque descobriu baseado nas coisas do menino, né? Sim. Menino lindo, né? Porque era o Rodrigo Santoro. O filme Uhum. é O Bicho de Sete Cabeças, Cirlei. É um filme bem antigo, acho que deve ter mais de 20 anos. Tu lembra desse filme, né, Gi? Uhum. Sim, me lembro. E, Esse filme ele é muito utilizado, ele é muito lembrado no dia da luta antimanicomial, que depois eu vou falar um pouquinho. boa, boa, claro, sim. Então, porque foi, ao mesmo tempo que eu me sinto mal quando eu lembro das cenas do filme e do que aquele pai fez, hoje eu tenho um olhar para aquele pai que era um pai desesperado, de realmente não saber o que fazer ao descobrir um baseado nas coisas do filho, né? De um, eu não consigo ler aqui. Aride assistindo, parabéns à dupla. Hum, Obrigada. obrigada. Ah, ó, perdi o que eu ia falar. Fui ler ali, não sei onde é que eu tava.
Me perdi. Tu estava falando do bicho de sete Do bicho de cabeças, sete tu estava cabeças, falando é. do desespero do pai Do sem saber o que pai. fazer quando encontrou e que Isso. talvez a alternativa que ele tenha achado foi colocar Eu dentro. acho que no momento, não sei exatamente o que eu ia falar, mas enfim, que é. Me perdi. Tá, Me mas perdi. deixa eu pegar esse teu gancho aí, tá, Então Olga? vai. Porque isso acontece muito, né? Existe um. Nós estamos falando, claro, nós estamos aqui tratando da questão do nosso consultório, do nosso espaço terapêutico, da forma como a gente vai tratar isso, né? Uhum, Da questão da habilidade que se tem, né? uhum, Da sistêmica, mas existe uma questão muito grande que é a demanda dos familiares de tratamento sem saber que tipo de tratamento se faz, tá? hum, Existe hoje uma lógica na sociedade de que os tratamentos para abuso e dependência de substâncias psicoativas, eles são uma lógica internativa, de trancafiamento. uhum. Né? Ainda temos resquícios da lógica manicomial, Manicomial. né? Uhum, uhum. Exatamente. Então, isso, inclusive juridicamente, né? Os juízes, invariavelmente, encaminham para Encaminham para internação, internação. Uhum, exatamente. uhum. E às vezes não tem indicação de internação, né? Qual é o protocolo hoje? Eu sei que tu Tá, já não está mais trabalhando, né? Mas qual sim. é o protocolo hoje? Enfim, assim, ó, Olga, desde a criação dos CAPs, o primeiro CAPs no Brasil foi em 86, foi lá em São Paulo. Nossa, tá. Foi a criação do primeiro CAPS no Brasil. E depois os Uhum, CAPS foram, hoje, acho que 70% das cidades brasileiras, mais ou menos, acho que é esse percentual, uhum, tem serviços de CAPS, né? uhum, Serviços de saúde mental. Então, uhum. os CAPS eles surgiram justamente para tirar essa lógica de institucionalização, né? As lógicas Aham. dos Do manicômios que se manicômio. tinham, Uhum, né? E tá a Nise da Silveira para nos falar um pouquinho sobre a questão da terapia ocupacional, em que ela fazia. uhum, E então, desde lá, né, tem uma luta, e ficou gravado, acho que naquele momento, a questão da luta antimanicomial, né? Nós uhum. temos aqui em Porto Alegre, inclusive, a gente tem um jargão que são os mentaleiros, né? Que são Boa. aquelas pessoas que na época fizeram muito, lutaram muito por isso, vários nomes aí que eu poderia citar. Uhum, E porque assim, a lógica era essa: louco, drogado tem que ser internado, ele tem que uhum, sair da sociedade, ele não pode conviver no social, né? uhum, Então existe ainda um pouquinho dessa questão, né? Então, muita gente procura a internação como primeiro tratamento, né? pois é. É o tratamento único e tal. Uhum. E a gente Talvez recebe até algo num desespero, assim, né? Não sei o que no fazer, puf, puff interna, interna, né? até que tira daqui, ninguém aguenta Isso. mais, né? Tira o bode da sala. Exatamente. E as internações, em alguns casos, eu digo em alguns casos porque elas têm algumas indicações, enfim, né? Uhum, Elas são extremamente danosas. Muitas vezes tem pessoas que não têm indicação nenhuma de internação. As uhum, internações elas são indicadas basicamente para risco de vida, risco de autoagressão, de heteroagressão, risco uhum. de suicídio, né? Entendi. Extrema intoxicação, Uhum, né? Essas são as indicações de internação. uhum, De resto, os CAPs foram criados para dar conta. Hoje nós temos CAPs 3, CAPs 4, que funcionam uhum, 24 horas, né? E que uhum, é a lógica do atendimento multiprofissional, né? uhum. Não só ser atendido pelo médico, psiquiatra que vai medicar e Que que, também enfim, é a pessoa, importante. sim, que a pessoa sai chapada, mas é a questão da multidisciplinaridade, do médico psiquiatra que vai fazer uma avaliação de comorbidade, que vai prescrever uma medicação para sintoma, medicação é para sintoma, não é assim aquele kit, é dependente químico, tem que tomar. Boa. Que o Esse assistente esclarecimento é social, importante, né? Não é um kit para usuário de não, substância. Uhum, não.
É para sintoma, medicação é para Sim. sintoma. Uhum. O assistente social que vai fazer o papel do assistente social, o enfermeiro, o psicólogo, né? Enfim, todos trabalhando ali em cima, porque a dependência e abuso, elas são multifatoriais, elas acontecem por vários fatores, né? Então, o atendimento tem que ser multiprofissional. Sim, sim. E isso a gente tem no CAPS, mas nem todo mundo chega até o CAPS. Pois é, e existem CAPs pela cidade inteira. Uhum, Né? uhum, As pessoas elas vêm, tem que internar, tem que internar. uhum. E assim, ó, Olga, esse exemplo que tu deu da maconha, a gente recebe muito, recebia muito adolescente de 16, 17 anos, usuário de maconha, né? Uhum. Apenas usuário de maconha, começou a usar maconha, enfim, e os E pais daí o entram pai apavorados até, desesperado. acho que tem que internar. Não tem que internar. Ah, mas então acho que tem que se tratar aqui. Não, não tem que se tratar aqui. Né? Eu não vou Terapia colocar de um família para adolescente. eles. Tem alguma coisa acontecendo Exatamente! aí. A maioria dos casos de adolescentes que iniciam o uso é terapia de família direto, Uhum, né? Ou alguma terapia individual para ele mesmo, alguma dificuldade. A gente sabe que a adolescência é uma fase tenebrosa, né? De ciclo uhum, vital aí que tem que uhum. ser acompanhado muitas vezes, né? Sim, sim. E chegavam, inclusive, encaminhados do juiz. É, mas ele tem que cumprir, ele tem que vir aqui. Porque o juiz mandou, o juizado lá mandou, que foi pego lá com um cigarro de Ah, maconha. porque foi pego com maconha, tá, entendi. Ainda bem que chegam no CAPS, muitas vezes, em que a gente Sim, consegue sim. frear, né? Uhum. Mas muitos adolescentes são internados e não sabem nem por que estão sendo. Como o bicho de sete cabeças, como Exatamente. no filme. E o que eu fico pensando é, se essas pessoas não chegam no CAPS, acredito que muitas chegam nos nossos consultórios privados, Sim. né? Com um É pai e que uma mãe nem desesperada. E aí? É que assim, ó, Olga, nem todos também precisam de CAPs, né? Os CAPs são serviços especializados de tratamento de doenças mentais graves, Uhum, né? Graves e uhum. persistentes, que a gente chama, Sim, né? sim. Então, esses pacientes que chegam nos CAPs são pacientes que precisam realmente de um atendimento multiprofissional de Uhum, CAPs, né? uhum, Então, muitos casos, sim, podem ser abordados no consultório tranquilamente, muitos casos uhum. de abuso, enfim, né? Junto com o terapeuta, junto com o Sim, psiquiatra. o que eu queria dizer, que eu acho que eu não complementei a minha fala, é que daí aquela pessoa que está fazendo abuso de substância, que talvez pudesse se beneficiar de um CAPS, acabe entrando no nosso consultório e eu, às vezes, sem saber o que fazer, vou acabar sugerindo uma internação, porque não tenho Uhum. conhecimento do assunto. Né? E se aparecesse lá no teu CAPS, por exemplo, tu poderia lidar isso de uma maneira muito mais saudável até, né? Sim. Enfim. Mas a Mari lembrou, a Mariana lembrou uma coisa muito importante agora, que é a questão dos níveis de atenção, né? Uhum, E a saúde mental, ela também tem muitos níveis de atenção, uhum. né? Então, sim, dá para abordar, não precisa mandar tudo para o CAPS, tu pode pedir, às vezes, até uma consultoria, uma ajuda para um profissional que esteja capacidade para ajudar dentro do consultório, Uhum. mas o CAPS, ele realmente está num nível de atenção um pouco mais especializado, né? Claro. A minha preocupação é que a gente estava falando da internação e de quantos acabam na internação sem ter necessidade. E acho, chuto meu, né? Mari, pode dar tua opinião aí também, que talvez são, às vezes é puro desconhecimento do profissional que acolheu aquela família ou aquele usuário naquele momento. Sei lá, uma Olga Letícia Sim. da vida que não tem conhecimento do assunto, não é amiga da Gi e resolve que tem que internar a criatura, entendeu? Uhum. Essa é a minha preocupação e eu acho que é por isso que ainda temos muitas internações nesses casos. Não sei. Sim. Tu sabe, Olga, se eu recebo muitos telefonemas de gente conhecida, tá? Não são pacientes, né?
Bah, Giovana, olha só, eu tô com um problema lá na minha família, ou eu tô com um problema de um amigo que tá assim, assim, assado, Uhum. e sei lá, o que que tu acha? A gente consegue uma internação? Aí eu digo, olha, deixa eu primeiro ver o que que é, qual é o caso. Como Uhum. é que ele usa? Como é que é a situação? Ele tá psicótico? Não tá? Uhum. Ele tá bem? Ele Uhum. consegue ir para um atendimento? Ele tá motivado? Uhum. Não se motiva ninguém em internação. Aquela coisa de Não. enfiar, porque existe isso também, aquelas internações compulsórias, né? Uhum. As pessoas são motivadas porque são motivadas. Uhum. Elas Uhum. precisam, elas precisam enxergar o problema, entendeu? Uhum. Nós terapeutas sabemos que as pessoas buscam a gente porque estão percebendo alguma dificuldade, alguma coisa e precisam de ajuda. Sim, sim. Não é diferente. Uhum. O abuso de substância ela é um problema de saúde mental. Uhum. Que geralmente E vem que as abraçadinho em pessoas outros, né? fazem, tu falou em bicho de sete cabeças, disso um bicho de sete cabeças. O que, Aham. que eu faço com isso? É dependente químico. Tu sabe Aham. por quê, Olga? Porque existe muito preconceito com relação a isso na Exato. sociedade, né? Uhum. A questão do uso de drogas tem preconceito e as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Uhum. Muita. Tem gente que chega lá e diz assim: eu uso maconha de vez em quando, fim de semana, eu acendo um cigarro de maconha lá sexta-feira para relaxar. Uhum. E a minha esposa mandou me tratar, porque acha que eu tenho um Aham. problema. Uhum. Eu muitas vezes disse: vai para casa, chama tua esposa aqui que eu quero conversar com ela. Eu achei que tu ia dizer, vai pra casa e chama a esposa pra fumar junto. Não, tô brincando, Tu entende? né? Quem é hoje? Quem é hoje? Né? Aham. Eu, enfim, não tenho mais esse hábito por uma questão até de saúde, mas quem é hoje que às vezes sexta-feira, hoje é sexta-feira, eu vou abrir uma minha cervejinha. Uhum. Vou tomar minha É, cervejinha. era isso que eu ia brincar. Por que que quando tu abre a tua cervejinha no final de semana, ninguém quer te internar ou te tratar, e quando tu puxa uma maconha, isso tem que ser tratado? Mas Pelo tá, preconceito. não quero criar polêmicas, né? Mas, enfim, né? Mas há de ser criada essa polêmica, Uhum, porque é igual, uhum, entendeu? Aquela uhum, pessoa não, possivelmente não faz abuso, ela uhum. não é dependente, deixa que ela fuma o cigarro de baseado Mas dela é no que fim de daí semana. tem aquele estigma, né? Isso agora eu fiquei pensando assim, ó, aquele tio A velho falando, ilicitude mas a maconha é a porta de entrada para outras drogas. E aí? é a ilicitude, Uhum, sabe? uhum, uhum. E agora eu vou lançar uma polêmica horrorosa aqui, que não é nem o assunto, mas Ai, ai, ai. enquanto a gente tiver essa ilicitude dentro do nosso país, Uhum. tá? De que forma vai ser feito isso, eu não sei, nem vamos abordar aqui. Vai continuar sendo da mesma forma. Isso é A, a assunto para outra bebida, live, G. a bebida é uma droga lícita, né? Portanto, aceita, já que é lícita. Uhum, Isso é uma tremenda hipocrisia social que nós temos, uhum. né? E daí o cara que bebe horrores, não, né? Vamos dizer, sei lá, passa o fim de semana alcoolizado, não é problema, mas o outro que faz uso de maconha é problema, Exatamente. mas, Tem né? gente que faz uso de maconha de forma controlada, tem gente que faz uso de cocaína de forma controlada, tem gente que faz uso de álcool de forma controlada, tem gente que faz uso de crack de forma controlada, por incrível que Olha pareça, só. tá? Uhum, E não vem problema. O que a gente tem que deixar claro aqui que nenhuma droga ela é isenta de risco. uhum, uhum. Não é, nem nada é isento de risco. Eu costumo dizer que eu tenho a impressão, quando chega para mim, né? Às vezes vem aquele cliente que fica meio receoso se conta, se não conta, que fuma maconha, se conta, se não conta, que bebe, né? E daí eu tenho para mim que aquilo é um problema quando está atrapalhando a vida do vivente, né? Quando aquilo está atrapalhando o teu social, as tuas relações, né, familiares, sociais, o teu Exatamente. trabalho, quando aquilo está te impedindo de fluir na vida,
aí é um Uhum. problema que precisa ser tratado. Sim. Seja Porque às vezes a substância que for, né? eu vou te dar o exemplo da maconha, tá? Esse que eu dei. Ai, fumou, ai, eu fumo o fim de semana e minha esposa não gosta. Tá, mas não Uhum, gosta por quê? Porque ela não gosta do cheiro de fumaça na casa. tá. Tá? Então, por que que tu não fuma na rua? Uhum, Tá uhum, resolvido o problema, uhum, né? Ah, ela uhum. não gosta porque depois que eu fumo eu fico muito abobado e eu não consigo daí depois ver um filme com ela, não consigo trocar e aí ela tá achando que a nossa vida de casal não tá legal. Bom, então vamos repensar esse uso da Temos, forma que está sendo feito. uhum, uhum. Temos outra história aí, né? Que envolve Sim, isso. exatamente. Mas, eu tô de olho aqui que faltam 3 minutos. Eu tô pensando no que Meu mais Deus. que eu queria Bah, te é perguntar. assunto para. Passa super rápido, né? E é muito assunto. É. E nessa pandemia, G, tu tem relatos? Eu sei que agora tu já saiu, né? Tu não tá, agora tu é uma enfermeira Aham. aposentada do CAPS. Mas tu tem relatos do aumento de uso de substância agora durante a pandemia? Eu não tenho relatos assim do próprio CAPS. O CAPS também ele tá funcionando de uma forma remota, ele não está funcionando como o CAPS que deveria, né? Sim. E o CAPS ele é basicamente espaços coletivos, mas a gente está vendo, o que eu estou acompanhando são pesquisas Uhum. na internet e tal, de que sim, né? Uhum. De que houve aumento, inclusive de não só da questão da droga, do álcool, mas da comida, né? Isso até é uma outra live que eu quero fazer sobre transtornos Uhum, alimentares. Sim. isso. Uhum. Que também é uma questão de abuso, né? De vazio, enfim, cada Isso. um tem os seus motivos, De né? vazio, de ansiedade, de. É, porque Uhum. o que eu acho é que aumentou muito a ansiedade, a pandemia por si só é muito ansiogênica, né? Uhum. E a gente sabe que em muitos casos a droga e o álcool eles entram para tratar algum sintoma, né? Uhum. Escondido ali, né? Uhum. É, só para te dar um dado mais ou menos por cima, de que cerca de 60 a 70% das pessoas que têm uso e abuso, tem alguma comorbidade, né? Seja ela depressão, Sim. ansiedade, Uhum. transtorno de personalidade, É um índice transtorno bem de alto, humor. né? Uhum. Uhum. Então, Eu como tava. aumentou a ansiedade, aumentou. Ó, falta 2 minutos, eu só vou ler o Hum, comentário da Amanda aqui, que o álcool é tá. socialmente aceito porque é um negócio lucrativo. Tem isso, né, Extremamente Amanda? Eu lucrativo. acho que por isso que a Gi estava polemizando aqui com a história, né, do ilícito e do lícito, Uhum. né? Porque o lícito tem essa questão do É lucrativo, lucrativo. assim como ah, não regulamentar o uso de drogas. Eu estou falando regulamentar para não usar, liberar porque não é essa. Aham, Também é um negócio lucrativo. E não sim. é para o pequeno traficante Uhum, que está lá na vila. A sim, gente sabe que tem um sim. arsenal aí por trás, Uhum. né? Mas daí é toda uma discussão política, né? Em cima dessa É, enfim. história. Mas, enfim, né? Amanda, A gente exato. lançou só algumas coisas, né? Uhum, uhum. Deixa eu ver se eu perdi algum outro comentário aqui. Ah, tá. A Mari tinha falado lá atrás que muitas vezes o desconhecimento dos profissionais que levam ao manejo inadequado. Era exatamente isso que eu Uhum. me referia, Mari. Gi, para fechar, 40 segundos, vai lá. O que mais quer dizer? Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Eu quero dizer só que, né, se tiverem alguma dúvida, alguma ajuda que eu possa dar de alguma consultoria, ou mesmo alguém que está assistindo essa live que precise de atendimento, eu estou à disposição, por enquanto, neste Instagram. Eu estou Aham. montando um outro Instagram. Instagram profissional só para isso agora, né? Aham. Mas pode fazer contato comigo, eu estou atendendo.
Estou atendendo no consultório e estou atendendo online também, já comecei. Então tá. Já. Muito obrigada, Gi.